E aí, galera, beleza? Sou Everton Vasconcelos, professor de Biologia do curso Realize Enem. Então, nós estamos na nossa terceira aula. Espero que as aulas anteriores estejam contribuindo para o aprendizado de vocês, para o processo de estudo de vocês. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, lá na página do Instagram. Vão lá, comentem, façam as perguntas de vocês, que a gente traz para cá para a gente discutir. Hoje eu vou trazer um assunto muito importante para o processo de desenvolvimento desde o período de surgimento, nos primeiros tipos de vida que teve aqui na Terra até hoje. Então, todo processo de vida, todo tipo de vida, ele depende do que nós vamos conversar hoje. Ele depende dessa organização, dessa mistura entre aspectos biológicos, químicos e físicos que nós vamos discutir hoje. E o assunto que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto extenso, ele é bem complexo, eu admito para você que ele é bem complexo justamente por isso, porque ele mistura alguns aspectos, principalmente da química, alguns aspectos da física, mas principalmente da química. Então, vocês que têm uma dificuldadezinha maior em química, se precisar, se tiver alguma dificuldade, vão lá nas aulas de química, vão ver direitinho, porque facilita bastante a gente entender um pouquinho de química. Mas vou aqui puxar o meu peixe para a área da biologia e a gente vai tentar estudar isso, fazer isso da forma melhor possível. Primeiramente, é necessário que a gente compreenda que todo ser vivo ele precisa de energia. Então, nós somos máquinas, vamos dizer assim, e nós precisamos de energia para funcionar. E esse processo faz com que a gente utilize essa energia, que a gente gaste essa energia para produzir todo tipo de reação, seja para produzir compostos orgânicos, como são dos seres que nós vamos falar daqui a pouco, que não é o nosso caso, mas nós também, todos os seres, eles precisam de energia para participar do processo de fecundação, de reprodução no geral, para o processo de crescimento, para o processo também de movimentação, para os seres que se movimentam, óbvio, e para o processo de replicação, como nas células, por exemplo, e todo tipo de ação que todo ser vivo precisa, que todo ser vivo age, ele precisa desse gasto de energia. E qual é a fonte dessa energia? Como é que essa energia surge? Toda energia ela tem uma fonte. E nós vamos nos focar aqui numa energia chamada adenosina trifosfato, ou mais popularmente conhecida como ATP. Ela é uma molécula orgânica, estou me engasgando já, minha gente. Ela é uma molécula orgânica que, quando há essa quebra dessa molécula, ela gera energia para aquela célula, ela gera energia para aquele ser que participou desse processo. Aqui nós podemos ver a reprodução química de uma molécula de ATP. Por que ela é chamada de trifosfato? Porque ela tem 3 moléculas de fosfato. Então, ela é trifosfato, ela tem essa estrutura toda. Então, ela tem essa parte que é a adenina, a ribose e essas 3 moléculas de fosfato. E nós vamos obter energia quando uma dessas moléculas de fosfato ela é quebrada. Então, a quebra dessa molécula de fosfato, ela produz energia, que aquela célula vai utilizar para realizar das diversas funções celulares que ela vai precisar para aquilo. Então, quando acontece essa quebra, ela deixa de ser um ATP, adenosina trifosfato, e ela passa a ser chamada de ADP, que é adenosina difosfato, ou seja, ela tem 2 moléculas de fosfato. Então, essa quebra, nós vamos ver aqui com mais detalhes daqui a pouco, que essa quebra acontece no processo, na presença de H2O, ou seja, de água. Então, a água, ela passa por um processo químico, ela é utilizada nesse processo para quebrar essa molécula de fosfato. E vamos ver mais detalhadamente aqui para frente. E existem 2 tipos de reações dentro dessa quebra de molécula, dentro dessa utilização dessa energia. A primeira é chamada de endergônicas. Sempre na biologia, geralmente, a maioria das vezes na biologia, quando a gente fala ende, a gente está se referindo a dentro. E exo, ou exa, como é o caso aqui, nós estamos falando de fora, de algo externo. Então, a endergônicas,
ela utiliza a energia, ela absorve energia para participar do processo, seja ele qual for. Então, ela utiliza energia, ela tem um gasto de energia para realizar a sua função, a qual ela está determinada. E ela é, deixa eu ver aqui de cima, estou bem em cima, estou bem em cima. Então, ela participa da síntese da matéria orgânica, ou seja, na endergônica, ela vai utilizar essa energia para sintetizar, para fabricar, para produzir alguma matéria orgânica. Agora nós vamos nos focar na fotossíntese, daqui a pouco eu explico um pouco melhor, mas a endergônica, tanto na fotossíntese como na quimiossíntese, ela vai absorver essa energia que é gerada pela célula, que é produzida pela célula, para transformar uma matéria inorgânica, ou seja, uma matéria que não tem vida, para uma matéria orgânica, para produto da matéria orgânica. Então, ela faz a síntese dessa matéria orgânica. Já a exergônica, ela é o oposto. Ela faz a degradação dessa matéria orgânica e dessa degradação, dessa quebra dessa matéria orgânica, ela produz energia. Então, nós podemos observar que essas duas reações elas se complementam. Se uma gasta energia, gasta ATP para gerar matéria orgânica, a outra utiliza essa matéria orgânica para gerar energia. Então, são duas reações que se retroalimentam, né? Uma depende da outra. E na exergônica, essa degradação dessa matéria orgânica, a partir do momento que ela libera energia, ela está alimentando, ela está estimulando a endergônica. Então, é sempre um ciclo, né? E um exemplo da exergônica é a respiração celular e a fermentação. Então, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho, eu vou comentar alguma coisa assim, bem mais superficial sobre a respiração celular, porque o foco da gente hoje aqui é mais na fotossíntese e na quimiossíntese, né? Vamos adiantar. Então, a fotossíntese. O que é fotossíntese? Nós aprendemos desde a pré-escola que a fotossíntese, as plantas realizam fotossíntese, né? É o processo que as plantas realizam, as plantas fazem fotossíntese. Mas nós sabemos hoje que não só as plantas fazem fotossíntese, né? A planta é um dos elementos, é um dos seres que realizam fotossíntese. Mas nós temos também as algas, né? Lembrando que a alga não é planta, tá? A alga está em outro reino, né? Não vamos misturar, porque tem muita gente que tem o hábito de dizer que a alga é planta, então não é. Então, além das plantas, nós temos as algas, nós temos as cianobactérias e algumas bactérias também que fazem esse processo, que tem estruturas, que nós vamos ver agora, que possibilitam que esses seres eles realizem o processo de fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? Fotossíntese é a transformação, é a adaptação, é a modificação, a utilização da energia solar, de energia luminosa, que pode não necessariamente ser solar, mas a energia luminosa de transformação de luz em matéria orgânica, em alimento. Então, esses seres que têm essa capacidade de fazer isso são chamados de seres autótrofos. Auto significa si próprio. E trófio significa, vem do grego, e trófio significa alimento. Então, são seres que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. São seres que estão na base da cadeia alimentar. Então, são seres que transformam a energia em alimento. E essa energia, ela é passada para toda a cadeia alimentar. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado quando a gente estiver falando dos outros assuntos de relações ecológicas, a gente vai ver essa questão dessa transferência de energia. Mas, por enquanto, eu só preciso que vocês saibam disso, que seres autótrofos são os seres que fazem essa conversão de energia em matéria orgânica, em alimento. Então, essa fonte de energia, ela é a síntese da matéria orgânica. A síntese que significa a fabricação da matéria orgânica, a conversão. Então, como eu falei, essa energia ela é convertida, ela é modificada através de vários processos químicos, de várias etapas desses processos químicos que se convertem em matéria orgânica, que se convertem em alimento para a própria planta e daí ela vai alimentar toda a cadeia alimentar, né, que faz com que a natureza viva em equilíbrio. Mas como acontece isso? Vocês repararam que nos outros vídeos, um dos vídeos eu falei sobre alguns das organelas, né? Das organelas citoplasmáticas, né? Das organelas celulares. E eu não falei, só que a gente se focou lá mais nas organelas de células animais. E agora nós vamos falar numa organela chamada plastos, né? Que ela está presente
em seres que realizam a fotossíntese. Então, o plastos, ele só está presente, ele não tem, animal nenhum tem essa capacidade de realizar fotossíntese, então ele não tem essa organela. Ela não tem função nenhuma em células animais. Então, ela é uma organela que tem a capacidade, que tem algumas substâncias dentro que vão fazer, que vão participar do processo de fotossíntese. Daqui a pouco a gente vê mais detalhado. E existem 3 tipos, basicamente, de plasto, né? Existe o leucoplastos, que são organelas que tem esses plastos, que tem essa substância, que não tem pigmento. Então, toda a parte sem pigmentação da planta, ela tem predominância dos leucoplastos, como, por exemplo, raízes. Né? É muito difícil a gente ver uma planta que tem uma raiz que tem uma cor verde ou uma cor mais viva. Com exceção, claro, as aquáticas, né? As plantas aquáticas, ou as plantas epífitas, né? Que são aquelas plantas que vivem em cima de outras plantas, geralmente, né? Porque as raízes estão expostas e, às vezes, essas raízes elas também realizam fotossíntese. Elas têm elas têm células, elas têm esses plastos que têm esse outro pigmentação. Mas, no geral, raízes e caules e sementes que não realizam, que essas estruturas geralmente não realizam fotossíntese, então eles não têm outras substâncias, ou tem bem pouca dessas outras substâncias. E a substância que predomina é o leucoplasto, né, que está mais ligado a essas estruturas que armazenam amido e proteínas, como, por exemplo, se a gente parar para pensar, né, a macaxeira, né, que é uma raiz, né, que é branca, né, a gente não vai ver uma macaxeira verde. Então, significa que tem uma quantidade maior desses plastos chamados leucoplastos. O outro tipo de plasto é o cromoplasto, né, que o cromoplasto é o que vai dar o pigmento de determinadas estruturas do vegetal, né, ou do vegetal ou de qualquer outro ser que realize fotossíntese. Então, é o que vai dar a cor das algas, por exemplo. Né? Então, nós podemos encontrar não só alga verde, mas alga marrom, amarela ou até mesmo vermelha. Né? E também ela está muito presente, esse tipo de plástico está muito presente nas flores, que é o que vai dar a coloração também variada das flores, e nos frutos, né? Que também tem essa mesma função. Né? Então, são cloroplastos, são plásticos que têm essa pigmentação, de que tem essa diferenciação na coloração. E nós temos o que é mais falado, que é mais famoso, vamos dizer assim, que são os cloroplastos, né? Que nada mais são do que a pigmentação que vai dar a cor verde, principalmente das folhas. Então, quando você vê uma estrutura vegetal, né? Eu digo vegetal porque é o mais visível para a gente, o mais comum do nosso dia a dia, que é verde, então seja o caule, seja a raiz, quando é uma raiz exposta, geralmente, mas principalmente nas folhas, que tem essa pigmentação verde, é porque ele é rico, né, dessa substância chamada cloroplastos. Então, o plastos, a organela celular, chamada plastos, ele está rico, ele tem um cloroplasto em abundância, que é o que vai dar essa coloração verde, principalmente das plantas, né, que é mais comum. Né? E o plastos ele é constituído basicamente por DNA, RNA, enzimas e ribossomos. E ele é considerado dentro da biologia como um organoide ou uma organela independente. Por quê? Lembram quando eu falei nas organelas que elas têm uma estrutura, têm uma função. E quem tem DNA, basicamente, é a célula. Né? A célula é como se fosse independente, ela tem o seu próprio DNA, ela tem a sua própria identidade. No plastos também. Então, isso faz com que o plastos ele tenha a independência de poder se reproduzir, por exemplo. Então, imaginamos uma célula, né, de um ser que faz fotossíntese, e ele precisa produzir mais essas substâncias. Então, o próprio plastos ele vai passar por um processo de replicação. Então, numa célula só pode ter vários plastos que eles vão se multiplicando. Então, eles têm essa independência de poder se duplicar. É como se eles fossem um agregado celular, que ele é uma organela celular, mas ele tem certa independência. Então, dependendo do tipo celular daquele ser, dependendo da necessidade de produzir mais ou não esse pigmento, de fazer mais ou menos a fotossíntese, nós podemos ver a estrutura, a quantidade
de plásticos mais ou menos em determinadas células. E basicamente a estrutura celular é essa, né? Tem a dupla camada, a membrana de dupla camada de lipídios, como as organelas geralmente são. A parte de dentro, o que a gente chama de citoplasma dentro da célula, né? O nucleoplasma dentro do núcleo, dentro do plástico é chamado de estroma. Então essa substância que está envolvendo todo o interior do plástico é chamado de estroma. E nós temos os tilacoides. Os tilacoides, eles são esses disquinhos que ficam uns sobre os outros, que é aí que armazenam o pigmento, né? Nesse caso, como é verde, o pigmento do cloroplasto, né? Então, são esses disquinhos que sobrepõem um em cima do outro. Esse grupo de tilacoides é chamado de grano, né? Que significa grão. E o grupo de todos os granos é chamado de grana. Né? Então, se você pegar na prova e ver falando de grana, é o conjunto de todos esses tilacoides. A junção de todos esses tilacoides é chamado de grana. Vamos lá. Então, pigmentos da fotossíntese. Então, como é mais falado, a clorofila, né, que é o pigmento verde das plantas, desses seres que realizam fotossíntese, é necessário que a gente saiba que são pigmentos fotorreceptores. O nome já diz, né, que recepta essa luminosidade, que recepta essa luz, que vai é lá que vai acontecer todo o processo de fotossíntese. Então, é lá, nessa pigmentação, que vai haver a conversão de energia em matéria orgânica. Os plásticos, o pigmento, né, clorofila, elas são divididas basicamente em 4, né? Clorofila A, B, C e D. Porém, a mais comum, que tem maior quantidade, é a clorofila A e B. Cada uma tem o seu papel, cada uma cumpre a sua função com intensidades diferentes, vamos dizer assim, né? Então, aqui nós estamos vendo a representação da clorofila A e da B. Não tem tanta diferença na sua estrutura. Vocês podem ver que algumas moléculas, uma ou outra, aqui tem uma quantidade maior ou menor, mas a estrutura é basicamente a mesma coisa. A clorofila A, a gente vai ver daqui a pouco também o papel dela mais efetivamente, mas a B também tem esse papel muito bem definido, né? Mas assim como a C e a D, mas essas duas, a e a B, é o que tem maior quantidade. E nós temos também, em alguns outros, como por exemplo nas cianobactérias, nós temos que chamamos de pigmentos acessórios, que é a carotenoides e as ficobilinas, né? Que não, essas duas substâncias elas não estão presentes nas plantas, por exemplo. As plantas elas só possuem a clorofila, né? As bactérias é que tem mais. Então, ainda falando sobre os pigmentos da fotossíntese, é interessante saber como acontece mais ou menos esse processo, né? Então, os pigmentos que estão nos tilacoides, que eu falei, lá nas estruturas, nos disquinhos, eles são chamados de... eles fazem esse processo e são chamados de complexo de antena. O que são esses complexos de antena? É a junção, né? É a junção de todas as cores emitidas pelo Sol. Mas o Sol não emite várias cores, né? A cor do Sol é a luz branca. Não, a luz branca é o que nós conseguimos enxergar. Na verdade, o Sol emite, nos seus raios de Sol, na sua luminosidade, são essas 7 cores que tem aí. As cores que a gente vê, por exemplo, no arco-íris. Então, essas 7 cores, a junção dessas 7 cores resulta na cor branca. E a planta, os seres fotossintetizantes, eles têm essa capacidade de separar essas cores e de utilizar as cores mais comuns, mais úteis, vamos dizer assim, para o processo de fotossíntese. Então, não são necessariamente todas as cores que são utilizadas. Então, os fotorreceptores, né, que estão nos tilacoides, eles vão separar, eles vão usar as cores mais adequadas, as cores mais úteis, vamos dizer assim, que daqui a pouco eu digo quais são, para fazer esse processo, né? Então, a clorofila A, ela tem uma ação como se fosse o centro de reação, é nela que acontece a maior parte do processo, né? Então, quando essas cores elas são divididas, elas são mais fragmentadas, eles vão ter, a clorofila A, ela vai utilizar, ela vai explorar mais as cores que vão dar um resultado maior, um resultado mais efetivo na fotossíntese, né? No processo, no final do processo
como tal. E esse processo é chamado de fotossistema. Como o nome já diz, foto de cor, de luz. Então, esse processo de separação, esse processo de verificação dessas cores, de quais são as cores que são utilizadas para a fotossíntese, é chamado de fotossistema. E qual é a equação da fotossíntese? Como eu falei, a gente vai falar bastante, né, muitas coisas sobre química orgânica. E aqui está a representação, basicamente matemática e química desse processo, né, da fotossíntese. Né? Qual é a equação da fotossíntese? Então, todo o processo de fotossíntese ele acontece na presença de água. Então, a água é indispensável no processo de fotossíntese. Sem a presença de moléculas de água, não acontece a fotossíntese. Então, a fotossíntese é a junção da molécula de água com o gás carbônico, né? ou a molécula de carbono, essa quantidade de molécula de carbono, na presença de luz, a luz vai induzir esses processos químicos dessa quebra, dessa reorganização dessa equação, dessas moléculas, e que resulta no produto final, vamos dizer assim, da fotossíntese. E qual é o produto final da fotossíntese? A gente falou lá no começo que fotossíntese são seres autótrofos, são seres que produzem o seu próprio alimento. E que alimento é esse? Né? O alimento é a glicose, é o açúcar. Então, esses seres eles vão transformar moléculas de carbono e molécula de água, passando por esse processo químico, vai resultar em glicose. E qual é o resultado além da glicose? Vamos dizer que a glicose é como se fosse o objetivo da fotossíntese. Só que nesse processo a gente vai ver, se vocês observarem os números os números de moléculas que nós temos aí, no final das contas vai dar o mesmo número de moléculas daqui, porque esse processo, o processo de fotossíntese, a luz vai induzir, né, esse processo, que esses números dessas moléculas elas sejam reorganizadas. Então, vai resultar na glicose, né, no açúcar que a planta produz, mas também vai ter dois resultados, como se o objetivo fosse a glicose e os outros dois resultados fossem as consequências, vamos dizer assim. E quais são as consequências? A consequência é a liberação de água e a liberação de oxigênio. Então, quando a gente via lá na escola, lá no primário, a planta ela respira gás carbônico, ela ingere gás carbônico e libera oxigênio. É assim que acontece. Então, ela capta esse gás carbônico, capta essa molécula de carbono, junto com a água, passa pelo processo da fotossíntese, ali aquela setinha com o nome luz, que resulta na glicose e que tem como resultado a eliminação da água e do oxigênio, né, do gás oxigênio. Então, a planta ela libera água de duas formas. Né? A primeira, através do processo, né, a consequência do processo de fotossíntese, e também por respiração. Né? A planta, ela, na superfície da folha, né, só questão de curiosidade, ela tem algumas estruturas que elas abrem, chamados estômatos, que elas abrem, e isso acontece de forma passiva, né? Ela elimina a água também. Então, lugares que tem muita planta, o ar tende a ter uma umidade maior por esses dois motivos. Né? Ele libera água desses dois motivos, através da fotossíntese, que libera partículas de água no ar, e também pelo processo de transpiração da planta. Né? Só para fechar, só para questão de curiosidade, e a liberação do gás carbônico. Então, a gente pode ver que a fotossíntese ela é uma chave fundamental no processo de manutenção da vida no planeta. Então, sem a água que os seres fotossintetizantes liberam, sem o oxigênio, né, sem essa conversão do oxigênio em gás carbônico, não seria possível ter vida no planeta Terra. E esse processo de fotossíntese ele tem basicamente duas etapas. Se vocês forem procurar nos livros, vocês vão ver que tem nomes que eu particularmente eu não gosto de usar um deles, mas vamos lá, né? Primeiro é a etapa que chama etapa clara, né? Que é a etapa fotoquímica, ou seja, a reações químicas a partir da luminosidade, né? Então essa reação química, essa etapa da fase clara, ela faz a decomposição da luz branca
que é a mistura de todas essas luzes emitida pelo Sol. Lembrando que, quando a gente fala em fotossíntese, não necessariamente seja exclusivamente a luz do Sol. Claro que na natureza é o que acontece, mas qualquer outro tipo de luz que emita esse tipo de luz branca, que tem essa complexidade que a luz do Sol tem, ela pode induzir também a fotossíntese. Então, uma lâmpada normal dessa de casa, né, uma planta pode realizar fotossíntese apenas com essa luminosidade. E lembrando que nem todos esses seres fotossintetizantes, eles precisam necessariamente da mesma quantidade de luz. Então, dependendo do tipo de ser, eles têm uma necessidade diferente. Então, uma planta de sol, por exemplo, ela precisa de uma incidência luminosa muito grande direta para poder realizar uma quantidade de fotossíntese, para produzir uma quantidade de açúcar, né, de glicose suficiente, diferente de uma planta, por exemplo, uma planta de sombra, né, que baixa luminosidade, que para ela já é suficiente para a produção de glicose para ela. Isso não significa que uma realiza a fotossíntese mais do que a outra. Elas só têm necessidades de luminosidades diferentes. Voltando, então, essa decomposição da luz branca, né, na etapa clara, principalmente os dois níveis de luz mais usados são o azul e a vermelha, né, daquele ramo de cores que eu falei para você, ó, desse grupo de cores que eu falei para vocês que compõem a luz branca. As mais utilizadas são a azul e a vermelha. Nós não conseguimos ver, né? A nossa visão não consegue distinguir essas cores dessa forma, né? A luz dessa forma, né? Então, acontece o processo de é trava-língua isso, viu, minha gente? Fotofosforilação, né? Que é o processo que é produzido o ATP, que é produzida a energia. Então, a luz solar, ela é convertida, né, um processo químico, uma série de processos químicos chamado fotofosforilação. Consegui. E isso resulta na produção de ATP que a própria planta vai consumir, que nós vamos ver agora. Quando eu falei para vocês que tem um termo que a biologia, que muitos livros de biologia usam, que eu particularmente não gosto de usar, que eu aprendi, né, os meus professores também não gostavam de usar na faculdade, que é chamada etapa química. E aí, beleza. Né? A outra é a etapa fotoquímica, né, que é na presença de luz. A etapa química, ela não acontece na presença de luz. A maioria dos livros, eles trazem a etapa química ou o ciclo de Calvin como etapa escura, a fase do dia, né, etapa clara, e etapa química, a fase da noite. Eu não gosto de usar esse termo, porque quando eu falo em etapa clara, significa que os seres eles realizam esse processo quando eles estão expostos à luz. Beleza, até aí tranquilo. Então, a etapa clara, tranquilo, porque ele só realiza a fotossíntese se ele tiver na presença de luz. Porém, se eu disser que a outra etapa escura, significa que ela só realiza enquanto está escuro, como se quando tivesse claro ela não realizasse. E não é. A etapa fotoquímica ela acontece constantemente, independente do grau de luminosidade. Então, a etapa clara e a etapa fotoquímica. Mas, se por acaso, na prova de vocês, tiverem a etapa escura, ou a etapa da noite, fase da noite, né, é a etapa química que eles estão se referindo. Mas lembrando que ela acontece concomitantemente com a etapa clara também. Então, é o tempo todo a etapa química está acontecendo. E como eu falei, ela não tem a necessidade de estar na presença de luz, então ela não tem essa dependência da luz, né? Aí, como eu falei, aí a etapa escura, né? Se vocês verem, por acaso, eu deixei aí só para vocês saberem do que se trata, se vocês verem esse termo etapa escura, né? Mas a etapa fotoquímica, a etapa química. Né? Então, ele depende das substâncias da etapa fotoquímica. Então, mais uma vez, são duas etapas que uma retroalimenta a outra. Né? Se a etapa química ela produz ATP, na etapa fotoquímica, ela vai utilizar esse ATP para produzir a glicose. Né? Então, são etapas que se complementam. Então, a planta, né, no caso, qualquer outro ser fotoquímico, qualquer outro ser autótrofo, eles precisam dessas duas etapas para concluir o ciclo. Como eu falei aqui, ciclo de Calvin, é um ciclo biológico, é um ciclo químico, que ele é bem complexo. Na verdade, eu não trouxe aqui para vocês porque ficaria muito extenso, ficaria uma aula muito extensa, teria que ter só uma aula só para
para o ciclo de Calvin, e que, na verdade, eu não vejo muita necessidade desses detalhes, até porque eu nunca vi caindo em provas do Enem tão específico dessa forma, né? Por mais que fale ciclo de Calvin, que eu quero é isso que vocês entendam, assim, do ciclo de Calvin de modo geral, é que o ciclo de Calvin é responsável pela assimilação do carbono, ou seja, ele vai reter o carbono da atmosfera, que no final das contas vai se converter em formação de glicose, em formação de açúcar. E nesse processo de formação, por que ciclo? Porque ele absorve, né? Essa etapa, ela absorve esse carbono, ela produz ATP, ela produz energia, ela utiliza a energia, desculpa, ela utiliza a energia produzida na etapa escura e ao mesmo tempo ela gera, ela não utiliza todo o ATP. Nesse processo, nesse ciclo, ele utiliza uma parte e a outra parte é para voltar para a etapa clara. Então é um ciclo completo. Então ele utiliza o ATP da etapa clara e retroalimenta a etapa clara com a formação de glicose. Então essa glicose ela é quebrada, gerando mais ATP e uma coisa retroalimenta a outra. Então, são etapas fotoquímicas e a etapa química que uma utiliza a outra. Uma utiliza o resultado final da outra. Beleza? E outro assunto, né, dentro desse assunto de compostos orgânicos, de produção de compostos orgânicos, é a quimiossíntese, né? A gente falou da fotossíntese, que é a conversão de luz luminosa, né? De energia luminosa, de luminosidade, para produção de matéria orgânica, e agora é a utilização de decomposição química para transformar em matéria orgânica, né? Então, a produção de compostos orgânicos pela fixação de carbono, sem ter necessidade de energia luminosa. Mas por que a quimiossíntese é importante? A quimiossíntese ela é fundamental em lugares, né, em manter a vida, né, em que a vida se prolifere em lugares que não tenham a presença de luz tão grande quanto nós temos normalmente. Então, em lugares como o fundo dos oceanos, né, em lugares com maior profundidade, em lugares como interior de caverna. Então, esses seres autótrofos, eles fazem esse processo, eles realizam esse processo de produção de matéria orgânica sem depender da incidência luminosa. Então, eles captam esse carbono e converte em matéria orgânica sem precisar passar pelo processo de fotossíntese. Aí o processo é outro, que é isso que nós estamos falando, que é a quimiossíntese. E a quimiossíntese ela se dá pela oxidação de algumas substâncias inorgânicas. Ou seja, eles vão digerir, eles vão degradar essas substâncias não orgânicas, convertendo de forma química em substâncias orgânicas, convertendo em alimento para si próprio, né, para manter essa cadeia. Então, substâncias como amônia, sulfato de hidrogênio e ferro, entre outras, são esses compostos inorgânicos que são utilizados para a produção da matéria orgânica por esses seres, né? Então, os quimioautotróficos, né, que são seres autótrofos que utilizam dessa ferramenta, que utilizam desse mecanismo químico para manter a sua vida e para produzir o seu próprio alimento. Aí, esses seres são chamados de quimioautotróficos, que são seres autótrofos que utilizam dessa ferramenta para se manter vivo, né? Ou quimiosintetizantes, né? Que utilizam, são sinônimos essas duas palavras. E eles são importantíssimos para a cadeia alimentar, como eu falei, em locais com pouca luminosidade. Então, para manter a vida em locais que a luz solar não chega, como fundos dos oceanos e etc., existem esses seres lá que estão presentes que não têm essa dependência da luz do sol. Aí eu trouxe algumas questões aqui para vocês, para a gente exercitar. Lembrando que vocês não fiquem presos só nessas questões, vocês vão procurar outras questões na internet ou em livros para vocês praticarem, né? Não ficar presos. Só trago essas três, vou trazer essas três só para servir como um rumo mesmo, né? Para dar um norte para vocês, para a gente praticar um pouquinho. Então, a questão 1. O processo fotossintético é um conjunto de reações químicas realizadas pelos organismos autótrofos, em que ocorre a transformação de energia luminosa em energia química, liberando oxigênio e assim renovando o ar atmosférico.
o oxigênio produzido. Aí vocês vão dizer o que é o que precisa, né, desse processo, né, que esses seres fazem para produzir o oxigênio. Então, letra A, ele acontece por meio da fotólise do gás carbônico, né, do carbono atmosférico. Letra B, a partir da hidrólise de água na etapa química. Hidrólise é quebra, tá? A modificação da estrutura da molécula de água. Letra C, do carbono resultante da respiração das águas e das plantas. Mas o carbono não é resultante da respiração, né? É o contrário, né? E letra D, a partir da fotólise da água absorvida pelas algas e plantas. Isso. Fotólise, lembra, né? É na utilização da luz solar. Então, lembrando que o gás carbono ele precisa estar associado com a molécula de água para poder haver essa reação a partir da luz solar. Então, a fotólise da água absorvida, né, essa modificação na presença de luz solar pelas algas e pelas plantas. Exatamente, a letra D. E letra E, com base no processo de fotofosforilação cíclica. Não, né? Então, a resposta é a letra D. Então, segundo, imagine que um biólogo desenvolveu uma folha artificial que produz e libera oxigênio na atmosfera. Então, uma forma artificial, ele produziu uma estrutura que libera o gás oxigênio, que produz gás oxigênio, né? Então, o experimento foi feito com base na criação de um tipo de tecido proteico, onde foram inseridos cloroplastos retirados de plantas verdadeiras. Assim, foi possível recriar em laboratório uma das etapas do processo de fotossíntese. Considerando essas informações, podemos afirmar que, letra A etapa da fotossíntese criada em laboratório consiste no uso da energia luminosa para a quebra de moléculas de glicose e liberação de oxigênio. Não, a molécula de glicose ela é feita, ela é sintetizada, ela é produzida justamente no processo de fotossíntese. Então, a glicose é o resultado final do processo de fotossíntese, não a quebra de sua molécula que libera oxigênio, né? O oxigênio é liberado como resultado desse processo, mas a glicose é o processo final, é o produto final da fotossíntese. Continuando, letra B. Nas folhas naturais, a liberação de oxigênio ocorre do processo fotossintético e realiza através de organoides chamados leucoplastos. Não, a gente viu que isso acontece nos plastos, né? Nos cloroplastos, mais especificamente. Letra C. A etapa da fotossíntese, eu ia ler fotossintética, a etapa da fotossíntese, recriada em laboratório, teria tido o mesmo sucesso se, ao invés de cloroplastos, tivessem sido fixados mitocôndrias nos tecidos proteicos. Não, a mitocôndria ela é uma organela responsável pelo processo de respiração celular, não na fotossíntese. Teria que ser os plastos mesmos, os cloroplastos mesmos. A mitocôndria não iria fazer a célula virar uma célula fotossintética. Letra D. Em condições naturais, o processo de fotossíntese recriado em laboratório é influenciado pela decomposição mineral do solo. Tem nada a ver em decomposição mineral do solo. O que tem a ver é na presença da água. Aí sim, mas dos minérios do solo isso não tem muito a ver com isso, né? Então, letra E, só sobrou a letra E, a etapa de fotossíntese recriada em laboratório consiste no uso de energia luminosa para a quebra de molécula da água e liberação de oxigênio. Exatamente. Então, a utilização da energia luminosa com a presença da quebra das moléculas de água é que vai liberar o oxigênio. Então, a quebra dessa molécula de água é que faz o oxigênio ser liberado. Eita, chegar. Terceiro, a fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese do ATP e pela produção de NADP+, né, que é outra partícula resultado, né, que produz o ATP, também produz o NADP+, e outra pela fixação do carbono.
para que a etapa produtora de ATP e de NADPH ocorra são essenciais. O que é essencial para a produção do ATP? Né? Esse NADPH a gente precisaria entrar mais na questão da respiração celular, mas não é o caso agora. Então, né, o que precisaria para a síntese de ATP, né? Para o processo, a produção de ATP. Letra A, água e oxigênio. O oxigênio é liberado no processo final, então não necessariamente, né? Letra B, glicose e oxigênio. Glicose também é o resultado final, né? O produto final da fotossíntese, né? Então, letra C, radiação luminosa e água. Exatamente, moléculas de água, né? Que são utilizadas, que são quebradas a partir da energia da radiação luminosa que é inserida nela, que estimula o processo de fotossíntese para a quebra dessas moléculas. Então, letra C. Mas vamos continuar. Letra D, glicose e radiação luminosa. Glicose é o resultado final. E letra E, oxigênio e dióxido de carbono. Então, dióxido de carbono é uma molécula também utilizada nesse processo, mas lá no começo, né? Não tem muita coisa a ver com esse processo final, né? Tem a ver porque é por onde começa, e o oxigênio é o que é liberado. Então, também não. Então, pessoal, a gente fica por aqui. A aula ficou um pouco mais longa, mas tudo bem. Então, espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas coisas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, sugerir, vão lá na página do Instagram, comentem lá, tem um bannerzinho com o nome Biologia, vocês vão lá embaixo e comentam alguma coisa. E próxima semana estou aqui de novo, com um prazerzão. Fiquem com Deus e até a próxima.